Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, principalmente com você aí que está me assistindo. A ideia de hoje é conversarmos sobre estratégias para criar palestras, apresentações e até mesmo reuniões super bacanas, super interessantes e, como a gente colocou aqui no título, icônicas, né? Que são aquelas apresentações que as pessoas lembram, que as pessoas vão compartilhar com outras pessoas e que principalmente você vai conseguir atingir seu objetivo, que é transmitir o conhecimento. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, uma palestra, tem algumas coisas que são extremamente importantes. A primeira é você transmitir o conhecimento, transmitir aquela informação, fazer com que as pessoas lembrem daquela sua apresentação, fazer com que as pessoas lembrem daquilo que você compartilhou. Então, se você conseguiu fazer isso, ótimo, parabéns. E aí tem outras coisas que você pode fazer também para enriquecer ainda mais a sua apresentação. Uma delas é você conseguir entreter a sua plateia. Então imagina o seguinte, você está lá fazendo uma apresentação e você consegue, além de transmitir o conhecimento, entreter as pessoas, fazer com que seja um tempo divertido, um tempo que as pessoas realmente estão apreciando, nota 1000, porque realmente você vai ser um palestrante que vai continuar sendo convidado para outros eventos. Então é bacana você conseguir, além de ensinar, também gerar algum entretenimento aí na sua plateia, porque isso vai te gerar frutos e principalmente te ajudar com que as pessoas lembrem daquele seu conteúdo, tá? Então a ideia aqui dessa técnica que eu vou mostrar para vocês é ensinar você a apresentar o conteúdo, obviamente que você precisa ter um conhecimento técnico, precisa conhecer daquele assunto, mas também você vai aprender algumas técnicas que vão te ajudar a entreter a plateia. Como é que eu faço para prender a atenção? Como é que eu faço para gerar ali uma conexão bacana com a minha plateia? Então a gente vai falar de tudo isso hoje aqui na apresentação. Ok? Quem tiver dúvida, falar mais uma vez aí, eu tô vendo que tem algumas pessoas que entraram agora. Boa noite, Daniela, Letícia, boa noite aí o pessoal que está entrando. Se você tiver dúvida, escreve aqui nos comentários e durante a apresentação eu vou ajudando você com a sua dúvida. Importante, você que está assistindo a gravação, pode escrever também aqui nos comentários, porque depois eu venho e respondo, tá? Geralmente eu entro uma, duas vezes por dia aqui, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, para responder aí perguntas e eu respondo, tá? Então fique à vontade também para fazer sua pergunta. Não é porque você está assistindo a gravação que você vai perder a chance de ser ajudado, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que ter em mente, né? A sua apresentação você faz para uma plateia, a sua apresentação você está fazendo para outras pessoas. Então, eu tenho que ter em mente qual é o tipo de público que eu vou me apresentar, né? Para quem que eu vou apresentar? O que que essas pessoas gostariam de ouvir? Um erro muito comum que muitos palestrantes têm é de fazer a apresentação para ele mesmo. Então a pessoa vai lá, eu vou falar o que eu quero, ou eu vou falar para me exibir, para mostrar que eu sei. Não faça isso, faça a apresentação para o seu público. Então essas pessoas que vão me assistir hoje, o que será que é interessante para elas? Quando eu estava me preparando aqui para compartilhar as técnicas com vocês, eu fui buscando um pouquinho, poxa, o que as pessoas fazem? São profissionais, de repente são pessoas que estão em busca de emprego, elas poderiam usar essa estratégia até para se apresentar numa entrevista. Então eu vou tentar deixar o mais didático possível para ajudar vocês, tá? Isso é extremamente importante. Pense aí na sua plateia, pense na sua audiência e entregue a apresentação para elas. Tá? Nesse caso específico, então, como a ideia aqui é eu mostrar o que eu estou fazendo para a minha palestra desse ano, o que eu estou me preparando? Eu sei que a plateia que eu vou falar são de clientes da minha empresa e pessoas interessadas em ser clientes da minha empresa. Então, a minha empresa, basicamente, ela vende soluções para a experiência do colaborador e para a experiência do cliente. Então, eu preciso falar informações que vão ser úteis para essas pessoas. Não adianta eu ficar falando da minha solução, que eles já têm, que eles já dominam, que eu sou bom, que eu resolvo o problema, que eu vou perder a atenção deles. Então, como é que eu faço para essas pessoas que já usam a minha solução ou para as pessoas que eventualmente vão se interessar na minha solução, para que elas tenham conhecimento sobre os dois assuntos que a gente domina, que é a experiência do colaborador e a experiência do cliente. Então, pensei na minha plateia, pensei no que as pessoas estão interessadas, e aí eu vou para a minha preparação, que é a parte mais importante aí da sua apresentação. Como é que eu faço uma boa preparação? Uma coisa que é muito importante, assim que você já identificou sua plateia, não vá atrás de PowerPoint. Eu vejo muitas pessoas que
a primeira coisa que elas fazem é buscar template de PowerPoint na internet. Então a pessoa vai lá, acessa um site, baixa um template e começa a utilizar. Ou da própria empresa. Deixa eu pegar aqui a minha apresentação pronta e eu vou ler slides. Então isso não vai te ajudar a gerar uma conexão com a plateia, nem a entreter a plateia, e muito dificilmente você vai conseguir ensinar dessa maneira, porque se as pessoas cansarem daquele formato, ou se elas lerem e interpretarem da maneira delas e pararem de prestar atenção na sua explicação, você vai perder boa parte da plateia. Então evite simplesmente buscar um template e escrever no PowerPoint. Você pode usar PowerPoint, Prezi, Keynote, qualquer que seja o software de slide que você vai escolher para utilizar, não tem problema. É até bacana, porque a apresentação visual, os slides, eles vão enriquecer sua apresentação. Mas isso é a última etapa. Então hoje eu vou mostrar para vocês as etapas da preparação. Tá? A gente não vai entrar na questão dos slides, mas a gente deixa os slides por último, porque quando você está bem preparado, você consegue fazer aí uma boa apresentação. Então deixe os slides por último, faça primeiro a sua preparação para depois chegar nos slides, certo? Então eu já sei a plateia, quem vai estar lá, quem vai me escutar, o que essas pessoas querem ouvir, eu já sei quando que vai ser o evento, quanto tempo eu tenho para fazer minha apresentação. Próximo passo, qual que é? Começar a minha preparação. Então você pode começar com o título. Qual é o título da minha apresentação? O que é que eu vou falar para o público? Então, por exemplo, no ano passado eu falei sobre inovação na experiência do cliente, né? Como inovar na experiência do cliente. No ano retrasado, todo ano eu faço uma palestra nova. Como 50% da audiência nesse evento são de clientes, eles já ouviram a minha palestra do ano passado. Então não adianta eu fazer uma palestra na minha vida e ficar dando um retoque ou outro. Aí o que eu faço? Eu crio essa palestra, faço a apresentação nesse evento, e a partir daí, todos os outros eventos que eu faço apresentações, eu faço adaptações na minha apresentação. Então, eu tenho uma primeira apresentação, e aí eu vou adaptando de acordo com o evento, de acordo com o público, que varia aí de um evento para o outro. Mas o importante é, nesse caso, eu começar do zero a minha apresentação. Então, no meu caso específico, poxa, bacana, esses foram os títulos que eu usei nos outros anos, né? Então, há 2 anos atrás, com tanta tecnologia, o que falta para a experiência do cliente, no ano passado, como inovar na experiência do cliente, e esse ano, o que eu vou fazer? E aí você vai pensando e vai anotando. Tem muitas pessoas que não levam a sério o título da apresentação, mas isso pode ser um erro, principalmente se você estiver num evento. Imagina o seguinte, você está lá num evento, tem várias palestras ocorrendo simultaneamente, e você precisa escolher uma daquelas 4, 5 palestras que estão sendo apresentadas ao mesmo tempo. Como é que você vai escolher? Às vezes, se você já conhece o palestrante, é fácil, porque você escolhe para aquele palestrante que você já segue, que você já acompanha o trabalho dele. Mas como é que você vai fazer isso quando você não conhece o palestrante? Muitas vezes, você vai escolher pelo título. Por isso que o título é muito importante nesta etapa também. Então eu vou caprichar no título, eu vou lá e escrevo o título. Se eu ainda não estiver inspirado para escrever o título, eu posso simplesmente colocar Customer Experience, mas eu tenho que manter em mente que mais cedo ou mais tarde eu preciso voltar para dar uma polida aí nesse título, para deixar ele mais interessante para aquela audiência que estará no dia me ouvindo, que estará assistindo a minha apresentação, tá? Então o que eu fiz? Qual que é o título da minha apresentação esse ano? Eu percebo que toda vez que eu ensino e eu transfiro, eu compartilho uma informação, colocando passos, colocando etapas, as pessoas assimilam mais fácil. Então, o título da minha apresentação desse ano será 5 passos para criar experiências que importam para o cliente. Tá? Então, esse é o título da minha apresentação esse ano. Talvez eu mude até o evento, até o último dia que eu tenho para enviar? Talvez sim, porque as ideias vão aparecendo, à medida que eu vou me preparando, eu vou evoluindo. Mas é legal investir um tempo no título da apresentação, até para você ter uma linha de raciocínio. Poxa, eu preciso entregar isso, porque qual que é a minha promessa? Vamos falar um pouquinho de Customer Experience. Eu sei que tem muita gente de experiência do cliente aqui me assistindo. O que é que determina se uma experiência foi boa ou foi ruim, se um produto é bom ou ruim? É a entrega da promessa. Então, o título da minha apresentação é a minha promessa. E os meus clientes são as pessoas que estão assistindo, independente se já fazem negócio comigo ou não. Então eu preciso entregar aquela promessa. E aí o que eu faço? Eu preparo a minha apresentação pensando nessa promessa, né? Pensando naquilo que eu vou entregar para o meu público. Legal. Já
Peguei ali. E aí, como é que você faz isso? Pega um pedaço de papel, ou abre o Word, ou pega um bloco de notas, ou uma planilha no Excel. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu preparei aqui. E quem quiser esse exemplo, depois me manda uma mensagem aqui pela plataforma ou privativa e eu encaminho para você esse exemplo, tá? Mas o que você tem que fazer? Eu vou lá e coloco data da apresentação, tempo para fazer a apresentação, plateia e título. Legal, Ricardo, já defini o título. Agora é a hora da verdade, preciso preparar a minha apresentação. O que é que eu faço? Primeira coisa, pense na sua audiência. Em geral, quando você vai fazer uma apresentação, aquelas pessoas que estão te assistindo, elas não vão lembrar de tudo que você apresentou. Então, elas vão esquecer algumas coisas, outras elas não vão prestar muita atenção. Em geral, a maior parte das pesquisas apontam que as pessoas lembram de 3 a 4 pontos de tudo que você apresentou. Então, se você vai fazer uma apresentação, no meu caso, de 40 minutos, eu preciso escolher bem esses pontos. Já que eu tenho essa noção, já que eu tenho essa consciência que as pessoas vão lembrar aí de 3 a 4 pontos mais importantes, por que não eu escolher quais serão esses pontos e focar nesses pontos, né? Dar ênfase nele, colocar energia e fazer com que as pessoas lembrem daqueles pontos que são mais importantes. Isso até para quem às vezes acha que é prolixo, tem muita gente que me procura no treinamento da Ducovox e fala, poxa, Ricardo, eu explico e as pessoas não entendem. Ou eu acho que as pessoas não entendem. E eu não consigo me expressar corretamente porque eu não sei se faz sentido para as pessoas. Então, esta forma vai te ajudar a não ser mais prolixo, a ser objetivo, a entregar exatamente o que é importante para aquelas pessoas. Então, o que você vai fazer? Pensando nesse título e pensando na sua audiência, quais são os 3 pontos mais importantes? Quais são aqueles 3 pontos que, se você compartilhar para a sua audiência, vão fazer toda a diferença aí na sua apresentação, né? Quais são aqueles 3 pontos que são extremamente importantes e relevantes para a sua apresentação? Então, o que eu vou fazer? Vou pensar aí nesses 3 pontos, né? Vou pensar nos 3 pontos que são importantes para a minha audiência e vou escrever eles. Então, no meu caso específico, quando eu estava aqui me preparando para a minha apresentação, quais são os 3 pontos? Começo, meio e fim da minha apresentação. Como é que eu vou querer prender a atenção das pessoas? Então, o primeiro ponto que eu escrevi na minha preparação é, dos 5 passos, o passo número 1, que é um dos passos mais importantes. E aí, o que eu coloquei? O meu passo número 1 é experiência do cliente, né? Experiência do colaborador, vem primeiro do que a tecnologia. Então, o que eu escolho primeiro? Eu saio escolhendo a tecnologia que eu vou usar na minha empresa, ou eu entendo o que é necessário para o meu colaborador e para o meu cliente ter uma boa experiência. E aí eu vou falar sobre isso, tá? Claro que nesse momento você vai ter que pesquisar, você vai ter que estudar, você vai ter que ver o que você vai falar. Então, no meu caso específico, ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3, eu vou definir dessa forma. Então, ponto número 1 vai ser o passo número 1, tá? Que é esse. Ponto número 2, eu vou falar o passo 3, passo 2, 3 e 4, que eu vou compartilhar na minha apresentação. E o ponto número 5, o último passo. Então, se você prestar atenção, você vai ver, poxa, Ricardo, você vai dar mais tempo e mais ênfase para o primeiro e para o último. Exatamente. Porque quando você começa uma apresentação, o nível de atenção das pessoas está lá no alto. Então, quando alguém te chama lá para o palco, né, fala, pessoal, e agora com vocês, Ricardo Pena. Está todo mundo prestando atenção. Esse é o momento que as pessoas vão olhar para você, que as pessoas vão prestar atenção. Então, eu começo bem minha apresentação. Começo com um dos pontos que é mais relevante para minha apresentação, que é pensar no cliente, pensar no colaborador antes de escolher a tecnologia. E eu vou lá e anoto isso. Tá? Então, eu vou lá e preparo o ponto 1, depois eu coloco o ponto 2, como eu falei, né? Passo 2, 3 e 4. E no ponto 3 eu vou colocar o passo 5. No seu caso específico, Ricardo, como é que você faz se não for uma apresentação desse jeito de passos? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um outro tipo de palestra, há 2 anos atrás que eu queria falar o título da apresentação era Com tanta tecnologia, o que ainda falta? Então eu comecei a minha palestra. O ponto 1 era pessoas, processos e tecnologia. Então são 3 pontos importantes. Então, ponto 1 eu falava de pessoas, processos e tecnologia, como isso é importante para a experiência do cliente. Segundo ponto, eu falei de boas práticas. Então, quais são as boas práticas de processos que você pode implantar, de pessoas atendendo bem o cliente e de tecnologia? E a terceira etapa é como criar um processo de melhoria contínua aí para o seu cliente. Então, o que eu fiz? Fiz uma apresentação com 3 pontos principais, mas totalmente diferente. Eu não tinha passos como eu tenho nessa apresentação aqui, tá? Então, o que você vai fazer?
vai preparar sua palestra. Tempo da palestra, dia da palestra, título da palestra, público, e aí definir ponto 1, ponto 2, ponto 3. Beleza, Ricardo, defini o esqueleto da minha apresentação, né? Defini aqui ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Como é que eu faço agora para montar o conteúdo? Porque eu já sei o que eu vou falar, já defini o esqueleto, mas a apresentação é muito mais do que isso, né? Eu preciso agora preparar meu conteúdo, eu preciso preparar realmente o que é que eu vou apresentar ali para aquela minha audiência. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço essa preparação aí de conteúdo? Então, para cada um dos pontos que você colocar, você vai ter 3 itens de suporte. Então, você vai ter suporte A, B e C no item 1. Item 2, suporte A, B e C. Item 3, suporte A, B e C. Para mostrar de uma forma visual, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou mostrar aqui um exemplinho simples, tá? De mais ou menos como ficaria o esqueleto de uma apresentação, tá? Então, o que eu tenho aqui nesse exemplo? Tá bem simples aqui, depois se você quiser eu envio para você, mas basicamente o que é que eu estou mostrando aqui? Então, eu tenho aqui no começo, se você prestar atenção, eu vou até colocar aqui em cima, ó, quando vai ser minha apresentação, quem é o público, qual o tempo que eu tenho para falar, qual que é o título da minha apresentação, e aqui o que eu falei, ó, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E aí eu vou escrever, né? Qual que é o ponto 1, qual que é o ponto 2 e qual que é o ponto 3. Aí lembra que eu falei? Suporte A, B e C. O que é o suporte A, B e C? É o que eu vou falar na minha apresentação. Então, por exemplo, como é que eu vou começar a minha apresentação? E aí eu vou dar um spoiler aqui da minha apresentação para vocês, para esse ano. O que é que eu pensei em falar? Tem uma história bem bacana do Steve Jobs, quando ele estava num evento, que ele foi confrontado por um programador de Java, e o programador, que programava em Java, questionou ele, poxa, por que você não usa Java nos seus produtos? Você está muito atrasado. Java é a tecnologia mais importante que tem, mais relevante que tem, mais segura, mais confiável. É um absurdo você vir aqui falar que seus produtos são inovadores e você não utilizar Java. E aí o Steve Jobs deu uma resposta que foi fantástica, com todo respeito, com toda educação. Ele falou que entendia a visão daquele programador, entendia a importância disso, mas que a visão da Apple era um pouco diferente. A Apple primeiro entendia a experiência do usuário, o que é que o usuário precisa, o que é importante para o cliente, para depois criar a tecnologia. E para a Apple, nesse momento, eles estavam conseguindo entregar uma boa experiência para o usuário, na verdade, uma fantástica experiência para o usuário. Então, a tecnologia era um item secundário e não primário. Olha só que bacana, né? A visão aí do Steve Jobs. Então, a experiência do cliente, a experiência do colaborador é a mesma coisa. Ao invés de você ir lá e comprar uma tecnologia só porque é uma tecnologia popular, da moda, e implantar, e às vezes atrapalhar a vida das pessoas, pense em exatamente o contrário. O que é que essas pessoas precisam e o que é que existe no mercado que atende a necessidade dessas pessoas. Então eu vou começar a minha apresentação desse jeito. Aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui e escrevo no suporte A. Contar a história do Steve Jobs quando ele foi confrontado por um programador, tá? E aí eu termino de contar essa história. Suporte B, o que mais que eu vou falar aqui agora? Aí eu posso dar um exemplo. Olha só, no segmento de Customer Experience, de Employee Experience, nós temos esses exemplos. Então eu vou colocando isso, tá? No ponto 2, a mesma coisa. Então, para resumir a técnica aqui de preparação, você define o tema da sua apresentação, você escreve os 3 pontos mais importantes, e para cada um desses 3 pontos você vai colocar suporte A, B e C. Então, na sua próxima preparação, quando você for preparar a sua próxima palestra, já experimenta fazer isso. Você vai ver que é uma diferença absurda da maneira que muitas pessoas utilizam de baixar um template de PowerPoint e escrever ali no slide, se preparar desse jeito, porque você começa a pensar no público e você já vai se preparando. Inclusive, você consegue apresentar até sem slide, se precisar. Por quê? Porque você está fazendo uma boa preparação, tá? Então eu vou lá, eu preparo toda a minha apresentação, ponto 1, ponto 2, ponto 3, suporte A, B e C, para explicar cada um daqueles itens, e aí depois eu começo a revisar a minha apresentação. Legal. Terminei de preparar, já tenho aqui todo o texto. Bacana. Tenho uma boa apresentação. Tenho uma apresentação que muito provavelmente já é suficiente para o meu evento. Mas aqui nós estamos falando de apresentações icônicas.
Então, como é que eu faço para subir um nível de uma boa apresentação, de uma ótima apresentação, para uma apresentação de um showman, né? Como é que eu faço para chegar numa apresentação que é icônica, que é inesquecível para aquelas pessoas? Então, tem algumas camadas que eu vou ter que trabalhar aqui na minha apresentação. Então, assim que eu terminei de preparar tudo, eu vou começar a revisar alguns pontos que vão ser extremamente importantes aí para a minha apresentação, tá? E o que eu vou revisar na minha apresentação? Primeiro, entusiasmo, né? Eu preciso, quando eu subir ali no palco, estar com entusiasmo. Então é legal você marcar quais são os pontos que você vai colocar mais energia. Onde é que eu vou falar mais alto? Onde é que eu vou colocar mais energia? Então, o começo da apresentação, geralmente é uma boa prática de você já entrar com entusiasmo, já entrar mostrando a sua melhor versão. Imagina o seguinte, se você não tiver nada para falar, mas você falar com entusiasmo, as pessoas vão prestar atenção. Agora, se você colocar entusiasmo naquele tema, naquele item que você preparou e que tem um conteúdo fantástico para a sua audiência, eu tenho certeza que você vai ter ainda mais resultado. Tá? Então, o entusiasmo é extremamente importante. Aí, o que você faz? Pega ali a sua preparação, que você já fez, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, tudo que você já separou, suporte A, B e C, e marca ali. Como é que eu posso colocar entusiasmo? O que eu vou falar aqui? Preciso lembrar que aqui eu preciso colocar mais energia. E aí você já está colocando uma primeira camada aqui na sua apresentação. Está subindo o nível, já está melhorando a sua apresentação, certo? Então, primeiro item, depois de terminar essa preparação, é entusiasmo. É você se preparar e, de forma consciente, de forma preparada, né, de forma ensaiada, você colocar entusiasmo aqui na sua apresentação. Basicamente é uma maneira intencional de você colocar entusiasmo. Então, tem muita gente, eu sei que sobe, já fala empolgado lá. Ok, mas você vai fazer isso de forma intencional. Você vai subir ali no palco ou na sua videoconferência e você vai falar com entusiasmo, vai falar com empolgação para você prender ali a plateia, para você prender a sua audiência, certo? Entusiasmo é o primeiro ponto. Segunda camada, que você tem que prestar atenção, né, nessas camadas aqui da sua apresentação. Dados e fatos. Olha a sua apresentação, tem algum dado que você está compartilhando com a sua audiência? Tem algum fato, um case? Se não tiver, volta e pesquisa. Por quê? Você precisa convencer a audiência daquilo. E uma das formas de convencer a audiência daquilo que você está falando é você mostrar uma pesquisa de mercado, é você mostrar um dado, é você mostrar um case. Então imagina o seguinte, se você vai apresentar o seu produto, por que não mostrar um case? Olha, eu instalei esse produto num cliente e esse cliente reduziu 25% o custo anual com despesas de entrega. Olha só que bacana. Quantas pessoas não querem reduzir? Quantas empresas não querem reduzir o custo com entrega? Então, na hora que você dá um dado e você mostra que esse dado realmente é um dado valioso, mas principalmente ele também é um dado que é verdadeiro, que a pessoa pode confiar, aquilo vai dar ainda mais credibilidade e seriedade para a sua apresentação. Então, revisa, né? Aqui a primeira camada era a apresentação, a segunda é colocar o entusiasmo, a terceira camada aqui para você gerar uma apresentação icônica é mostrar dados e mostrar fatos. Se não tiver isso na sua apresentação, talvez a sua apresentação esteja um pouquinho pobre, e é legal você revisar isso e adicionar esses pontos, porque esses pontos vão deixar a sua apresentação ainda melhor, certo? Então, leve isso em consideração. Adicionar dados, fatos e cases aqui na sua terceira camada de apresentação. Bom, você já colocou dados, achou alguns fatos, cases, beleza, adicionou aqui, a apresentação ficou ainda melhor. Qual que é a próxima camada? Quarta camada que a gente vai ter aqui, história. Se você começar, anota isso. Se você começar a sua apresentação com uma boa história, você vai prender a atenção da sua plateia. E se você prender a atenção da sua plateia, ao final, eles vão lembrar da sua história. E lembrando da sua história, eles vão lembrar de todo o seu conteúdo, ou pelo menos da maioria dele. Então, a história tem um poder fantástico numa apresentação. Você já deve ter escutado muito por aí, né? Conceito de storytelling, como é que eu faço para contar uma história, como é que eu faço para contar de uma maneira que prenda a atenção do público. Então, invista nessa habilidade, invista na capacidade de contar histórias. Mas mais importante do que contar histórias é você saber escolher a história. Então, o que é uma história, né? Como é que eu faço isso? Pode ser uma história sua, alguma coisa que aconteceu com você, com um colega, pode até ser uma passagem de um livro,
pode ser alguma coisa de mercado que você leu. Nesse caso específico, lembra que eu falei para vocês como é que é o suporte A do meu ponto 1? A história do Steve Jobs. E aí eu vou conseguir prender a atenção da minha plateia com a história dele. E o segredo é, contou a história, linka a história com a sua apresentação. Então você vai associar aquela história com a sua apresentação. Por favor, não escolha uma história que não tem nada a ver com a sua apresentação, por mais engraçada que seja. Porque quanto mais distante do seu tema essa história tiver, mais difícil vai ser para você fazer a associação dela com o seu tema, e aí você pode gerar confusão na cabeça das pessoas. Então, escolha uma história que seja associada com o seu tema. O que eu faço geralmente? Quando acontece uma coisa legal comigo, com um cliente, ou quando eu leio alguma coisa bacana? Eu tenho aqui no meu computador, dentro do OneNote, uma seção só de histórias. Eu vou lá e escrevo. Então, quando eu vou buscar uma apresentação, quando eu vou me preparar, eu vou lá e escrevo essa história. E busco essa história para me ajudar. Uma outra coisa que ajuda bastante, tem um livro, eu vou até pegar aqui em cima, na minha estante, tem um livrinho que chama As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, tá? Tem volume 1, 2 e 3. Eu tenho os 3 volumes. Inclusive, eu usei recentemente para pegar algumas coisas para uma outra palestra. Então, quando um aluno, quando alguém me pedir ajuda para a gente, fala, eu não sei de onde tirar histórias, olha aqui, uma parábola também pode te ajudar bastante aí na sua apresentação. Então, eu recomendo que você, se não tiver nenhuma ideia, não tiver nenhuma história, procure esse livro, compra a versão online, baixa. Eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uma parábola que você possa associar para aquele seu tema. Mas conta uma história. Como nesse caso aqui, eu disse que ia contar a história aí do Steve Jobs, tá? Então, eu sempre conto uma história porque isso ajuda bastante. Quando eu vou falar de experiência do cliente, eu sempre também coloco uma história. Quando eu vou fazer uma apresentação de oratória, também conto uma história. Por exemplo, eu gosto de falar, quando eu estou dando aula de oratória, que é importante você estar sempre preparado. Quando você está bem preparado, você não vai ter branco, você não vai travar, você vai conseguir entregar aquela mensagem da forma mais eficiente possível. E aí, eu conto uma história que aconteceu comigo. Um dia eu estava no aeroporto, lendo um livro de comunicação, uma senhorinha se aproximou, perguntou do livro, eu mostrei para ela a capa, falei sobre o que era o livro, e ela perguntou o que eu fazia. E aí eu falei que trabalhava como diretor de pré-vendas numa empresa e também dava aulas de oratória e experiência do cliente. Aí ela virou para mim e falou assim, você dá aula de oratória? Eu falei, dou. Ela falou, então fala alguma coisa para mim. E aí na hora que ela virou para mim e falou, fala alguma coisa para mim, eu travei. Eu não estava preparado para receber uma pergunta dessa e eu travei, eu não consegui falar nada para aquela senhorinha. E aí o que eu fiz? Cheguei em casa e já preparei um discurso para quando isso acontecer de novo. Infelizmente ainda não aconteceu, mas quando acontecer eu vou estar bem preparado. E aí o que eu faço? Eu utilizo essa história para mostrar para os meus alunos, né, para mostrar para as pessoas que eu faço mentoria, a importância de estar bem preparado, porque a gente às vezes tem insegurança quando vai fazer uma apresentação do tipo, e se der branco? E se eu esquecer? A gente começa a pensar no que pode dar errado, o que é importante. Mas uma das formas de você fazer uma boa apresentação é você estar bem preparado. Então, nesse caso específico, dessa apresentação que eu estou fazendo, eu tenho que entregar ela até o final da próxima semana. Eu estou desde a sexta-feira passada, todo dia investindo aí de 2 a 3 horas para preparar. Pesquiso, coloco alguma coisa, vou ajustando, então eu vou investindo tempo. A principal diferença que eu costumo dizer da minha apresentação, quando eu recebo um feedback bom, para uma apresentação que não foi tão bacana, é o tempo que a pessoa investiu na preparação e no treino. Então, quando você investe bastante tempo na preparação e no treino, a probabilidade de você ter um bom resultado é muito alta, certo? Então, invista na sua preparação e invista no seu treino, ok? Então, essa é a quarta camada, histórias. Adicione uma história, pode adicionar, principalmente no começo. Mas eu gosto de começar e terminar com uma historinha. Eu acho que isso ajuda bastante. Lembra que eu falei? O nível de atenção começa lá no alto, ele cai e quando está chegando no final da apresentação ele volta. Então são formas aí de conseguir prender a atenção aí da plateia. Quinta camada, credibilidade. Você precisa construir sua credibilidade. E tem duas formas de você construir sua credibilidade. Uma é antes da apresentação. Então o que eu faço às vezes quando eu vou fazer uma apresentação? Eu procuro algumas pessoas do público no LinkedIn, tento trocar uma ideia, tento fazer algumas perguntas, posso mandar um artigo que eu escrevi. Então, o que eu estou fazendo antes da apresentação? Eu já estou construindo a credibilidade. É muito mais fácil eu falar alguma coisa que será aceita quando eu já construí a minha credibilidade. Claro que eu não vou, porque eu tenho credibilidade, de falar uma mentira, uma besteira, passar vergonha. Mas ajuda muito você utilizar
essa sua credibilidade para você transmitir uma mensagem, né? Essa sua credibilidade para você ter mais receptividade da sua plateia. Então, como eu disse, duas formas. A primeira, antes da apresentação, você tentar se conectar com algumas pessoas do seu público, né? Tentar influenciá-las de alguma forma. Segunda, é utilizar um pouquinho disso que eu falei, dados e fatos, mostrar que você conhece. Então, logo no começo da apresentação, você já apresentar bem o seu tema, do que é que você vai falar, e mostrar algumas coisas que são extremamente relevantes para aquela plateia. Isso vai fazer com que você comece a construir sua credibilidade, porque talvez nesse momento esteja até acontecendo com você. Né? Pode ser que você esteja aí, poxa, isso é verdade, poxa, isso que o Ricardo falou vai me ajudar, poxa, isso é bacana, caramba, como eu não tinha pensado nisso. Talvez uma ou outra coisa, eu espero que muitas, tenham despertado isso em você. Toda vez que desperta isso numa pessoa da audiência, se você acabou fazendo um comentário desse que eu disse, eu tenho certeza que eu ganhei um pontinho de credibilidade com você. E cada vez que eu vou fazendo isso, vai aumentando a minha credibilidade. Por isso que eu preciso me preparar pensando na minha plateia. Então, uma das coisas que acontece às vezes é a pessoa não pensar na plateia. Ah, eu já fiz essa apresentação para um grupo de universitários, eles adoraram. Eu vou usar a mesma para um grupo de empresários. Mas a idade é diferente, as pessoas estão vivendo um momento diferente, as pessoas têm conhecimentos diferentes, então eu preciso me adaptar para aquele público. E aí eu preciso me adaptar para construir a minha credibilidade. Não significa que eu vou ser um camaleão, né? Eu vou fingir, eu vou ser um personagem. Não, mas eu vou adaptar a minha apresentação para aquele grupo ali, né? Infelizmente, para aquele grupo ali que infelizmente vai variar, né? É isso, somos pessoas, somos diferentes. Então não adianta a gente achar que o que funciona uma vez funciona para todo mundo. Inclusive, essa técnica que eu estou compartilhando com vocês, o legal é vocês adaptarem. Tem muitos alunos que me procuram depois do curso e falam, Ricardo, olha o que eu estou fazendo também, olha o que eu mudei, olha o que eu adaptei. Então é bacana você pegar essa receita de bolo com as camadas, as coberturas, e você dar o seu toque final, você adaptar ela para o seu dia a dia, porque não existe fórmula para o sucesso. É um guia para te ajudar, para você pelo menos ter na cabeça o que é que você precisa fazer aí na sua apresentação, certo? Então vamos lá, o que mais? O que mais que a gente coloca aqui, né? Colocamos aí essa quinta camada aqui na minha apresentação. E aí eu tenho mais duas camadas só para fechar a minha apresentação. Próxima camada, simplicidade. O que é simplicidade? É eu utilizar uma linguagem que as pessoas vão entender, para o meu público ali. Então não adianta nada, eu trabalho com tecnologia, eu chegar numa apresentação e querer falar os nomes dos produtos, dos protocolos, HTTP, FTP, SIP, header, e aí eu começo a falar um monte de coisa, né? WebRTC, um monte de termos que são técnicos que aquela audiência não vai entender. Então, simplicidade é adaptar a minha linguagem, adaptar o meu diálogo para aquela plateia que está ali me ouvindo, né? Para aquelas pessoas que estão ali comigo. Então, eu vou adaptar essa minha linguagem e aí eu vou ter mais sucesso aí na minha apresentação. Certo? E sétima e última camada para fechar a minha apresentação é surpresa. Então eu vou fazer uma coisa que as pessoas não estão esperando, talvez na minha história final. Eu vou dar dois exemplos que eu já vi acontecer em palestras que eu gostei bastante. Teve uma que eu estava assistindo de tecnologia, e aí no final a pessoa falou, eu vou dar 2 brindes para vocês. Aí entrou um drone e parou, 2 drones, cada drone parou em cima de uma pessoa específica. E ele falou, olha, a pessoa que está embaixo do drone pode levantar a mão e pegar o pacote que é o seu presente. Olha só que bacana, né? Caramba, que surpresa, não esperava isso. Outra que eu já vi acontecer, tinha uma bolsa para fazer o treinamento ali do palestrante embaixo da cadeira. Aí todo mundo foi procurar embaixo da cadeira e uma pessoa achou. Então são técnicas às vezes até bobas, simples, mas que geram uma surpresa. Pense em alguma coisa, não precisa dar um presente, mas pense em alguma coisa que as pessoas não estavam esperando para mostrar para elas, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu vou compartilhar uma imagem que eu gosto bastante, até para reforçar isso na cabeça aí de todos vocês. É um slidezinho que tem todas essas camadas. Então, quando eu terminar de preparar minha apresentação, o que eu tenho que fazer? Colocar entusiasmo, adicionar dados e fatos, contar uma história, construir a minha credibilidade, falar com uma linguagem simples que possa ser compreendida por aquela plateia. E, por último, surpresa, tá? Poxa, Ricardo, mas você está em 6, não eram 7? Qual que é a primeira? Técnica dos 3 pontos, né? A primeira técnica, você preparar a sua apresentação
pensando na técnica dos 3 pontos. E aí, o que eu faço? Lembra que eu mostrei para vocês aquele Excel com algumas coisas? Olha só que bacana. Eu começo a escrever ali. Olha a diferença desse para o primeiro. Eu não coloquei tudo porque, como eu disse, não quero dar spoilers da minha apresentação. Mas coloquei algumas coisas só para mostrar para vocês o que é que eu vou fazer. Então, o que eu faço? Eu escrevo e aí eu coloco aqui de cor, tá vendo? Eu tenho uma cor para entusiasmo, uma para dados e fatos, uma para história, uma para credibilidade, uma para simplicidade e uma para surpresa. E aí eu vou colocando aqui, em cada um desses do lado, a corzinha. Opa, eu vou começar com entusiasmo. Depois no ponto 3 eu vou lembrar de colocar mais entusiasmo ainda. Eu vou começar com uma história. No suporte B do ponto 1, eu vou começar a construir a minha credibilidade. Então eu vou colocando todos esses pontos aqui, porque eles vão ajudar aí na minha apresentação, eles vão ajudar na minha preparação, tá? Então são estratégias que você pode utilizar. Se você se preparar dessa forma, se você fizer a sua apresentação usando tudo isso que eu te passei, eu tenho certeza que a sua apresentação vai ser icônica. Mas tem que fazer mesmo. Tem muita gente que fala assim, Ricardo, poxa, mas para mim é tão estranho falar com entusiasmo, falar com empolgação. Tenta, se obriga uma vez a fazer isso. E você vai perceber que o resultado é diferente. Então, às vezes, quando eu estou em evento com mais pessoas, e eu subo ali no palco com entusiasmo, com empolgação, só de adicionar esse pequeno ingrediente, eu já começo a ganhar mais atenção do que os meus outros colegas palestrantes. Então, são formas de você se diferenciar, de você ganhar a atenção das pessoas. Lembrem, nada substitui o conteúdo. Uma vez um aluno perguntou para mim, poxa, Ricardo, como é que eu faço para parecer que eu sei mais do que eu sei, na verdade? Eu falei, não tem jeito. Estuda. Tem que estudar, não tem jeito. Não tem cara de conteúdo. Então você precisa ter conteúdo, mas imagina que você já tem o conteúdo, você já está bem preparado. Na hora que você começa a adicionar essas camadas, contar uma boa história, falar com entusiasmo, mostrar dados de mercado, falar com uma linguagem que as pessoas compreendem, trazer uma surpresinha, alguma coisa inesperada para sua apresentação, o seu resultado começa a melhorar e muito. Confie em mim. Se você utilizar todos esses passos que eu compartilhei com você aqui durante essa live, ou você que está assistindo a gravação, se você utilizar todos esses passos que eu compartilhei, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, tá? O que acontece às vezes? Poxa, a pessoa assistiu e ela tem algumas dúvidas. Então, como eu disse, você pode me mandar mensagem, pode escrever aqui nos comentários, mesmo que você esteja assistindo aí a gravação. E também a Ducovox tem eu vou até colocar aqui o endereço. A Ducovox tem um treinamento que a gente criou, principalmente para essa fase aí de quarentena, né? A gente também tem treinamentos presenciais, mas a gente ainda não retomou. A gente vai seguir todas as boas práticas para manter a saúde nossa e dos nossos alunos, mas nós criamos um treinamento que chama Super Discursos. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente aprofundar nessas técnicas aqui que eu te mostrei e te ajudar. Mas assim, se você seguir essas técnicas que eu já te passei aqui, você vai conseguir fazer uma boa apresentação. É que às vezes algumas pessoas querem, poxa, Ricardo, eu queria um processo de mentoria, eu queria você me ajudando. Então, ducovox.com.br/discursos, lá tem mais informações. Você vai ter não um, mas 2 professores te ajudando a fazer passo a passo disso que eu te ensinei e te lembrando da importância de cada um deles, tá? Mas assim, a ideia aqui dessa apresentação, eu sempre falo quando eu vou fazer live, eu não vou, se você gostou e quiser fazer o curso, vai ser um prazer te ajudar, mas a ideia aqui da live é transmitir uma informação que seja relevante e que você mesmo possa fazer as suas apresentações aí sem ajuda, né, para você conseguir fazer suas apresentações sozinho, mas eu sei como é bacana, eu faço às vezes isso, né, quando eu quero mudar uma estratégia diferente de marketing digital, eu vou lá e contrato um profissional para me ajudar, então eu sei que isso é importante para muitas pessoas e que isso realmente faz a diferença, tá? Então, se você precisar aprender um pouquinho mais, se quiser uma ajuda profissional, como eu disse, não de um, mas de 2 professores te ajudando ali, a aula particular mesmo, tá? Nada de 30 alunos numa sala, é você com 2 professores, a gente criou esse produtinho exatamente para essa fase aí, que não dá para receber os alunos na nossa sala, e aí a gente vai poder te ajudar individualmente para você criar uma boa apresentação. Mas, se você seguir aqui tudo que eu utilizei, todos os passos, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Se você quiser receber essa planilha que eu fiz aqui, até para te ajudar no dia a dia, ou até mesmo aquele slide que eu mostrei, para você lembrar aí de todas as camadas para ter uma excelente apresentação, me manda uma mensagem, pode ser uma mensagem privada, ou escreve aqui,
que eu mando para você esse material para você baixar, ok? Eu quero aproveitar aqui, agradecer a você pela presença aqui nesse evento. Eu fico muito feliz pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Como eu disse, eu estou preparando uma apresentação e eu achei que seria super bacana compartilhar o que eu estou fazendo, para não parecer aquela coisa de a pessoa ensina, mas ela não faz o que ela ensina. Então, isso que eu mostrei para vocês é exatamente o que eu estou fazendo. E quem puder me acompanhar aí, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, daqui a pouco eu vou mandar mais convites. Assim que já tiver o convite do evento, eu vou mandar para vocês participarem desse evento, que é muito legal de experiência do cliente e do colaborador. Vão ter muitas soluções bacanas e vocês vão poder assistir a minha apresentação de como ficou. Já tem um spoilerzinho ali do começo, mas eu não contei o fim do filme. Então vai ser bacana também assistir essa apresentação. Então, para fechar, mais uma vez, agradecendo a você aí pela audiência, pela paciência e pela parceria, né? É muito bacana você ter alguém para escutar o que você tem para dizer. Então tenha um ótimo dia e uma excelente semana e até a nossa próxima live. Tchau, até a próxima.